Aproveite que estamos aqui na cozinha, já faz o teste aí, já baixa o aplicativo e já tem a gente sempre com você para poder acompanhar, inclusive, a receita de hoje com a chefe Ale Quadri. Querida, você me deixou curiosíssima, porque eu, desde o momento em que eu vi aqueles pães maravilhosos, eu já fiquei com vontade de experimentar. Sim. Arrasou. E o pão low carb foi muito legal ante a entrevista, porque ele é muito consumido para quem tem diabetes. Olha isso. Porque são pães que não dão pico glicêmico. Porque o que é o carboidrato? O carboidrato ele transforma em açúcar dentro do organismo e para o diabético dá aquele pico glicêmico. E esse pão, por ter pouquíssimo carboidrato, ele não provoca isso. Então ele é perfeito para ser consumido para a pessoa que tem diabetes. Olha, então se já era bom para quem tem intolerância à lactose e alergia à caseína como eu, agora ficou melhor ainda, porque para quem tem o problema do diabetes, ele não vai causar estrago nenhum, pelo contrário, com todas as fibras que ele contém, ele vai ajudar até o seu organismo, o seu segundo cérebro, que é o intestino, a funcionar melhor. Sim, porque com certeza, né? Porque assim, todo o segredo está na farinha, que são farinhas de oleaginosas, né? Porque assim, para um pão ser considerado low carb, ele tem que ter farinhas com baixo carboidrato. E quais são essas farinhas? Farinha de amêndoa, farinha de amendoim, castanha do caju, de linhaça, farinha de coco. Porque farinhas de aveia, de arroz, farinha, polvilho, elas têm alto índice de carboidrato, sem falar na farinha de trigo, né? Então, ele é perfeito para diabetes, restrições alimentares ou para aquele pessoal fitness que está em uma dieta, né, que é restritiva dessa parte de carboidratos. Delícia, delícia, delícia. Então aproveite, fique de olho nesse pão. Nós vamos jogar a imagem para você na tela e vamos colocar também os ingredientes. Presta atenção, menina! Olha aí, pega seu celular correndo, bate uma foto, veja todos os ingredientes para você fazer esse pão low carb para a sua família. Geralmente, a gente tem uma pessoa idosa na família que não sabia de todos os detalhes para cuidar aí do diabetes e acaba, na velhice, na fase idosa, desenvolvendo diabetes e algumas complicações. Aí não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode... E aí, com esse pão, você vai dar a oportunidade dessa pessoa que você ama comer, né? Comer com um patezinho, com uma manteiguinha, com algo que ela possa comer com autorização do médico. Então, valeu, chefe, você arrasou. Obrigada. Fora que pão é aquela coisa que aquece o coração, né? Quem não tem vontade de comer um pãozinho quentinho, ou com uma manteiguinha, ou mesmo com uma geleia, ou mesmo com um antipasto. E as pessoas que têm uma certa restrição acabam se furtando de ter esse prazer na vida, né? E é justamente esse pão que eu vim ensinar, porque além de ser delicioso, ele é muito fácil de fazer. Olha, então bora começar a fazer. Então vamos lá. A gente vai começar com os ovos. Eu tô fazendo meia receita que vai dar para um pãozinho de 300 gramas. Ai, legal você dar essa referência para nós. Isso. Ou se não, dois que você pode fazer de 2 sabores que eu vou explicar no final. Depois de você bater os ovos, aqui hoje eu trouxe um creme de leite de castanha. Mas claro, se você não tiver nenhum tipo de intolerância, tá aqui, Rita. Ah, tá aí? Nenhum tipo de intolerância, você pode usar o creme de leite normal, né? É que como eu sei que a Rita tem intolerância, eu resolvi trazer o de castanha, né? Amei. Para ela poder degustar, né? Mistura assim eu bem. babo muito com algumas receitas aqui, viu? Eu passo vontade algumas vezes, igual vocês de casa. Eu imagino como que você deve passar vontade. Então aqui eu bati os 2 ingredientes líquidos, né? Vou acrescentar aqui a farinha de amêndoa, que você pode substituir, botar metade de farinha de amêndoa, metade de farinha de amendoim, ou botar de castanha de caju, né? É que a farinha de amêndoa é mais neutra, que não dá um sabor tão, vamos dizer assim, ao pão, como uma farinha de amendoim, que ele é mais forte, né? Aqui vamos colocar a farinha de amêndoa. Agora, um dos queridinhos da internet, que é o psyllium. O psyllium, ele está sendo muito utilizado, tanto também para pessoas que têm diabetes, como também colesterol alto, porque ele é uma fonte de fibras que limpa o seu intestino, né? Então, ele também vai nesse pãozinho. Aqui eu vou ter um pouquinho de sal e
mesmo se tratando de um pão, eu vou fazer com fermento químico, como se fosse um bolo. Então, não precisa esperar crescer, não precisa nada. Você vai conseguir fazer esse pãozinho em casa com, com bolo, que é o fermento químico. O fermento de bolo. Isso mesmo. Eu quis trazer uma coisa bem fácil, né? Para não ficar esperando crescer. Ai, quanto tempo tem que crescer o pão? Quanto tempo? Como ele ficar pronto? Não, gente. Vamos fazer algo bem que legal. fácil. Que praticidade, meu Deus. Gente, olha aqui. Misturei tudo bem. Como um bolo não precisa bater, porque eu não tem glúten, não preciso desenvolver nada aqui, ó. Essa é a massinha. Olha que massinha legal. Daí aqui nesse ponto você escolhe o sabor que você vai querer nesse pão. Hoje eu trouxe aqui para fazer um pão de cebola. Se você quiser, assim mesmo já tá pronto para você assar. Se você quiser algo para comer com uma geleia, alguma coisa mais doce. Já assim eu poderia já assar. Já poderia assar. Se você quiser colocar, eu coloquei aqui. Isso aqui não é nem um pó de cebola, eu botei uns floquinhos de cebola. É aquela desidratada, né? Isso, que você encontra para colocar. Eu gosto de cebola, né? Então somos duas. Eu coloquei bastante. Se você não gosta de cebola, você pode botar parmesão, pode colocar sementes, ou até frango, se quer algo mais proteico, o pessoal da academia que gosta, né? Então, você vai saborizar ele aqui. Por isso que eu digo, se você fizer 2 pãezinhos, você faz um sem nada para comer com uma coisinha doce e no outro mais salgadinho. Pra uma hora do lanche, levar pro trabalho, deixar lá bonitinho. Que aí não precisa passar nada, é só você pegar e comer. Você vai degustar e você vai falar, para você ver o sabor gostoso que ele é. Vou ter que comer um de cada. Então, e agora, eu gosto de usar muito essas forminhas assim de alumínio, né? Principalmente para vender, né? Que é bom que você não precisa gastar sua forma. Ou se não, você faz numa forma, ou você faz mini, que nem os muffins. Então, você pode fazer de várias maneiras, né? Você trouxe ali, em forma do muffin, na forminha? Isso. Não, mas aquele lá eu trouxe pra você que é docinho, pra adoçar a sua vida. Aquele é docinho? Eu achei que era pãozinho. Não, eu trouxe docinho. Porque é sem leite também. Ah, meu Deus, olha isso, gente. Oh, delícia. Então, aqui agora a gente vai colocar na forminha. E quanto tempo a gente... Isso. Já que ele não vai esperar crescer, ele já tem que ir direto pro forno. Vai direto pro forno. O forno já vai estar aquecido a 180 graus. O que é importante? Ele demora um pouquinho para assar. Porque como ele tem bastante ovos e a gordura do creme de leite, o que acontece? Então, você vai deixar de 30 a 40 minutos. Mas você vai sempre testando com o palitinho para ver se ele não tá cru. Porque, assim, ele não é um pão que vai desenvolver muito, né? Porque ele não tem... A farinha de amêndoas não tem tanto o poder de aumentar o volume dela, né? Mas ele é um pão que por isso que ele custa a mais a assar. Apesar de ser pequenininho, ele demora de 30 a 40 minutos. Perfeito. Então, agora a gente botaria aqui no forno, olha aqui. Você quer que ligue o forno, chefe? Não precisa? Não precisa, não. Tá. Então, Porque aqui, ela já trouxe 3 assados. Eu então, trouxe aqui... 3, dei aqui. Perfeito, você viu como é fácil, rápido de fazer. Você consegue fazer assim, muitas vezes se não tem uma farinha de amendoim, corre ali na casa de produtos naturais, compra um pouquinho ali da receita, faz uma receita para testar e já tem um pãozinho gostoso. E lembrando que a receita que nós colocamos na tela no início do nosso bloco aqui na culinária, colocamos a receita completa. Mas ela partiu na metade, ela fez uma meia receita, porque cada receita dá 2 pães. Se ela dividiu na metade, isso quer dizer que daria 2 forminhas dessa. 2 forminhas dessa. Essa forminha tem uma medida específica no mercado? Olha, no mercado eu compro aquela para bolo inglês de 600 ml. Ah, perfeito. Então já é uma referência para nós. Apesar de ser 300 gramas de massa, é 600 ml, porque o líquido é maior do que... Sim. E, ó, um pãozinho que você pode fazer para comer agora no café da tarde. Nossa, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Então, nós vamos colocar novamente a receita aí na tela. É possível nós fazermos isso? Porque eu quero que mais e mais pessoas busquem saúde, gente, através da alimentação. Isso é muito importante. Então, quando nós colocamos... Aí você vai falar, Rita Maria, mas eu moro aqui na floresta. Não tem jeito. Então, quando você for para a cidade, você faz o seguinte. Você já está com a receita na mão, você já tenta encontrar aí os seus ingredientes para você começar a fazer mais vezes esse pão saudável, que é um pão low carb da chefe
Alê Quaglio. Até Tá, uma ok? sugestão, o pessoal do Nordeste usa farinha de castanha de caju. Nossa, vai ser legal, hein? Fica muito gostoso. Então, assim, você pode substituir. A farinha de amendoim é bem mais barata que uma farinha de amêndoa. Você também pode colocar, ou coloca meio a meio para ver o sabor, se você vai se adaptando. Então, assim, você consegue fazer esse pão até com ingredientes mais baratos, sem a farinha de amêndoas, vamos dizer. Eu só ponho um pouco, né? Porque, assim, além de ele ser gostoso, ele é bonito, ele é saudável, que faz Super bem saudável. para a saúde, né? Porque tá cheio de vitaminas, fibras, né? E como aquela coisa, não dá o seu pico glicêmico, que hoje é que a maioria das dietas, as nutricionistas falam. E as nutricionistas, elas recomendam receitas low carb justamente por isso, com menos carboidrato. Agora, presta atenção, nós vamos para o intervalo, mas a gente continua a receita, então não saia daí. Aproveite já, baixe o aplicativo da Rede Século XXI na hora do intervalo, para você sempre estar juntinho com a gente. A gente volta já. E deixa eu aproveitar que eu tô aqui ao lado da chefe Alê Quaglio, que ensinou esse pão para nós. E a gente estava conversando na hora do intervalo com a Lia Toledo, que até falou de uma receita. Isso. E às vezes tem muitas receitas que vão farinha de arroz, que vão polvilho doce. Qual a diferença do pão low carb para estes pães? É a primeira coisa. Nem todo pão sem glúten é low carb, mas todo low carb é sem glúten. Ah, peraí, repete. Nem todo pão sem glúten é low carb, mas todo low carb é sem glúten. Por quê? Quando você usa num pão sem glúten, farinha de arroz, polvilho doce, amido, são farinhas com alto índice glicêmicos, porque o valor de carboidrato deles é alto, né? Então, eles se tornam pães que não são low carb. Pão low carb é aquele que vai farinha de amêndoas ou farinha de amendoim, são as farinhas das oleaginosas, farinha de coco, farinha de linhaça e um psyllium, né? Daí vão me perguntar sobre a farinha de aveia. Teoricamente, alguns que falam que farinha de aveia não é low carb, porque ela tem um índice glicêmico, vamos dizer assim, um nível de carboidrato um pouco mais alto, mas não chega a ser uma farinha de arroz, mas também não chega a ser uma farinha de amêndoas, que é praticamente zero a quantidade de carboidrato. Por isso que é low carb. Então, assim, muitos acabam utilizando a farinha de arroz, né? A farinha de aveia em alguns pães low carb. Isso vai depender de da onde que você é, né? E uma outra característica do pão low carb não se trata da lactose, de ter leite ou não, mas sim do açúcar. Pães low carb ou bolos low carb, eles não usam açúcar, nenhum tipo de açúcar, eles usam adoçante. Então, eles usam um xilitol, uma estévia, um eritritol, mas não nenhum açúcar demerara, nenhum mascavo, nenhum açúcar de beterraba, nenhum açúcar de tâmara, porque são todos açúcares. Então, essa é uma outra característica. Não vai açúcar. Você colocou sal nesse. Isso. Inclusive, já que não vai açúcar, peraí, agora tem gente que gosta de um pãozinho mais docinho. Como eu poderia transformar esse pão low carb, que não vai açúcar, mais docinho? A gente não consegue, essa receita a gente não consegue fazer bolo low carb, porque daí tem um outro processo. Mas se você quiser um pãozinho mais docinho, você pode colocar um pouquinho de adoçante, uma estévia, um xilitol, né? E se você não tiver nenhuma restrição e quer botar o açúcar, eu aconselho um pouquinho mais de açúcar demerara, colocar uma colherzinha de sopa, né? Ou você faz o seguinte, esse pão maravilhoso, saudável, você corta, pega uma geleia daquela que você mais gosta, lambuza a sua fatia e coma. Também é uma forma de comer um pão doce. Isso. E ainda mais que a gente tem geleias que sem açúcar. Verdade, são geleias que adoçadas principalmente com maçã, então com tâmara, que são frutas mais doces, então que elas são 100% fruta, que fica perfeito com esse pão, fica uma delícia. Mas eu vou pra cá e a chefe vem comigo, porque a chefe Alê trouxe com muito carinho esses mimos pra mim aqui. Daqui a pouco vai ser minha sobremesa, porque eu vou experimentar, é claro, porque não tem nada de leite. E aí, chefe,
Eu quero começar pela parte salgada. Tá. Quais são os pães que você trouxe, as variações da mesma receita? Esse aqui, eu vou pegar com a mão aqui. Esse aqui é o nosso pãozinho normal, assim, sem nenhum tipo de recheio, né? Esse é o delicioso para colocar uma geleiazinha. Já esse aqui é o que a gente fez hoje, que é com flocos de cebola. Gente, ele é um perfume maravilhoso, eu sou suspeita para falar. Vou começar por ele. Olha. Ah, que delícia, meu Deus do céu. Você tá servida? Tá servido? Meu Deus do céu, isso é muito bom. Delícia! Com cebola ficou maravilhoso. É assim, muito gostoso. Ninguém fala que é um pão extremamente saudável, que ele fica muito saboroso para você comer. E muito macio e úmido. Isso. É justamente, o úmido é pela característica dele ser low carb, né? A maioria dos bolos e pães low carb tem uma característica que eles são um pouquinho mais úmidos. Porque não tem nenhuma farinha que seque, né? Porque são as farinhas que secam os pães. Isso. Gente, vocês não conseguem imaginar. Que delícia, que sabor. Mas eu vou pegar o normal, a receita original, acho que eu posso dizer assim. Vou até limpar o paladar. Porque a cebola é bem presente. Limpei meu paladar, eu vou experimentar ele puro. Nossa, mas é muito macio. Muito bom. E eu posso experimentar com o que você trouxe, Claro, a sardela? com uma sardela. Apesar de ser um antipasto bastante forte, né? Esse pão, ele fica neutro para você comer com essa sardela. Servida? Lá vou eu. Chefe Alê. Eu vou dar um recado. A Bernadette de Paulínia, você tem que entrar em contato com a Chefe Alê, porque agora a Chefe Alê só tá em Paulínia, não tá mais em Campinas. Infelizmente. É. Mas isso tá muito bom. E eu só não vou experimentar esse aqui, bonitão que tá aqui, porque ele tá cheio de queijo. Porque a equipe também queria o queijo, né? Então ela pensou na equipe, não foi só na Rita Maria. Mas assim, apesar de ser saudável, ele é muito saboroso, né? Que as pessoas, elas têm um certo... Eu me surpreendi. Eu achei que fosse mais seco. Porque eu acho assim, não é porque você tem algo restritivo na sua alimentação que precisa ser sem gosto. Eu acho que você tem... A gente procura fazer o melhor para oferecer, pelo menos, aquele prazer de comer. E mesmo esse, que com cebola tem muito sabor, mas mesmo esse, que é o original, ele tem muito sabor, ele é muito gostoso. Mas eu vou ter que experimentar agora, agradecendo a chefe Alê por estar aqui conosco. Eu vou experimentar agora o de cebola com a sardela, mas eu vou experimentar, sabe que horas? Depois que eu der um abraço nela. Querida, muito obrigada. Deus continue te abençoando. Eu que agradeço. Sucesso absoluto lá em Paulínia. Muito obrigada. Bernadette, não esquece, tá? Nós estamos disponibilizando aí os contatos da chefe Alê. Já entra em contato com ela, tá bom? Para você que precisa cuidar da alimentação, ter esse pão aí para você comer todo dia. De uma maneira saborosa, que eu acho que é o principal, para aquecer o coração, ainda mais com esse frio. Aí eu vou aquecer o coração, o estômago, o paladar. Delícia! A gente volta já.